Você está na Mariscal FM. Você está no canal aberto, em defesa da cidade. Eu tenho a impressão, Paula, que a saúde pública, ela, com a ida aí do Paulinho para a frente da secretaria, e a impressão que eu tenho é vinda justamente, até do trabalho que a gente faz aqui, de ouvir reclamações da comunidade, deu um up, uma melhorada, é claro que é um setor que sempre desafiador, né? Um setor que todos os dias parece que está te desafiando no sentido geral da palavra, mas tem dado uma resposta melhor à comunidade, a vinda dos médicos, a reorganização das unidades de saúde. É essa a visão que o governo também tem, Paula? Com certeza absoluta. Assim, dizer que nós estamos 100% satisfeitos com a saúde não é verdade, mas que melhorou muito, melhorou. Melhorou porque os servidores têm uma outra motivação. O Paulinho, ele tem uma característica que eu acho que é muito positiva, né? Ele, claro, ele tem essa visão impaciente, às vezes, do administrador que vem da área privada, mas ele sabe ouvir. E ele se reúne toda semana com todas as equipes de todos os postos. Então, os nossos servidores, eles estão tendo espaço pela primeira vez para falar também o que é possível ser feito para correção, para melhoria do atendimento. A gente começou a oferecer outros serviços. A primeira grande vitória foi, eu divido com a Câmara, que foi quando aumentou o salário dos médicos, a gente conseguiu reunir as equipes novamente por completo. E a gente contratou excelentes médicos. Aquele menino que está lá no posto de Bombinhas é um show. Né? Eu digo, todos eles são médicos atenciosos. Perfeito. Nós temos o Dr. Henrique de Bombas, por exemplo, que ele também tem um aparelho de ultrassom. Então, a gente já fechou uma negociação com ele. E hoje a gente tem ultrassom no município de Bombinhas, pessoal. O ultrassom que para fazer um simples ultrassom era uma coisa que eu, como mulher, como mãe, eu falava na campanha. A gente tem que se dirigir para Balneário Camboriú, para Itajaí, para Tijucas, porque a gente não tinha um aparelho de ultrassom na cidade. Hoje a gente tem. A gente tem mais especialidades hoje disponíveis, a gente contratou mais um ginecologista, a gente tem uma pediatra atendendo no posto. Mas é claro, o protocolo de atendimento ainda não está 100% perfeito. Eu vou dizer para vocês assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu duvido que tenha tido isso ainda nessa gestão anterior, porque eu sei que isso não acontecia. Hoje, acontece um problema no posto, quem vai para o posto para dar a cara para bater é o secretário de saúde e é a prefeita, é o vice-prefeito. As meninas, agora mesmo no sábado, a gente teve um lastimável incidente. Houve um acidente de carro, 3 vítimas, 3 pessoas machucadas no posto. Uma delas que se agravou um pouco mais o estado de saúde. 5 horas da tarde. 7 e pouco, me ligaram, nós não estamos conseguindo vaga no hospital, Paula, nos ajuda. Imediatamente eu fui para o posto de saúde, me desloquei de onde eu estava, que eu estava longe, e fui para lá. E não descansei, não saí daquele posto enquanto não conseguia vaga para essa paciente. Isso o Paulinho já fez, não foi nenhuma nem 2 vezes, e eu também. Nós temos um grande problema hoje, que são vagas nos hospitais. Vagas nos hospitais. Agora, o que eu quero deixar claro para a nossa comunidade? Claro, a gente está num processo de melhoria na busca do atendimento pela saúde pública. O atendimento público de saúde ainda não está perfeito? Não está. O que eu peço toda vez que eu venho na rádio? Que o pessoal nos informe daquilo que não está funcionando bem, que reclame, que se posicione, mas eu também vou deixar claro para todo mundo que nos ouve. Essas reclamações, elas têm que ser pautadas no respeito, e não é possível que a gente permita que um descontentamento, um desagrado político interfira no nosso posicionamento na hora de cobrar, porque desrespeito eu não tolero e não vou tolerar. Nunca tolerei de ninguém, porque a gente está aqui para brigar por aquilo que é justo para todos. Ninguém tem o direito de ser maltratado num posto de saúde, e ninguém tem o direito de maltratar um servidor que está fazendo pelo melhor. Porque a questão de vaga em hospital, pessoal, não é culpa nossa. Não é a responsabilidade da prefeita Paulinha nem do vice-prefeito. Eu vou dizer para vocês o que eu fiz, tá? Que é outra coisa que eu duvido que se fazia na gestão anterior. Eu e o Paulinho reunimos outros prefeitos aqui da ANFRE, porque a gente discute esses problemas e a gente quer tentar resolver. E nós vamos bater na mesa do governador nessa semana. Tem aí as fotos que eu não faço questão de divulgar, porque também
Mas depois eu vou até dizer para os guri postar no Facebook. Nós somos lá os prefeitos, lá para a mesa do governador, pedir ajuda para ele. Pedir para ele recurso para o Hospital Pequeno Anjo, que é a nossa referência em pediatria, que está por fechar se não receber um aporte de recursos. Inclusive o município de Bombinhas, a partir do mês que vem, assumiu o compromisso de também aportar mais um recurso para o Hospital Pequeno Anjo. Pedimos para ele que nos ajude a resolver a questão do Marieta e do RUT, porque são nossas referências. O RUT ainda não, mas o Marieta vai receber um aporte de recurso significativo do governo do estado. E o governador assumiu conosco o compromisso de ampliar o hospital, para que com a ampliação a gente não tenha mais esse sofrimento desse problema de vaga. E tem outra coisa, tá? Outra briga que eu também falei isso pro governador. E a gente ainda vai se atracar aqui uma hora dessa com esse pessoal da coordenação do SAMU. O SAMU eventualmente fica escolhendo quem socorre. Perfeito. Ele diz, você liga para pedir o SAMU e o SAMU diz, não, mas isso não é caso para mim. Você vai pro posto de saúde, o SAMU não pode dispensar socorro. Porque isso não está dentro do protocolo, do critério do SAMU. Mas se o SAMU não está ali vendo a pessoa... Esses dias a vereadora Lourdes me contou uma história que também aconteceu com ela, que ela foi lá para a casa do cidadão, e que ela disse para o responsável do SAMU, olha, não manda essa ambulância para você ver. Então a gente tem coisas que ainda não está bom e não vai ser do dia para a noite que a gente vai resolver. A gente quer ter um atendimento melhor para o nosso povo, também ali no PA, no pronto atendimento. O que a gente quer? A gente conseguiu agora, trabalho do Paulinho também, ele conseguiu uma sala de estabilização. Por que é importante a sala de estabilização? O que significa isso? Já que a gente não pode ter já imediatamente um hospital, a sala de estabilização é um ambiente todo ele preparado para que a gente possa, num estado de emergência, prestar um atendimento de socorro com mais recursos médicos para aquela pessoa. Então, assim, a gente precisa, na verdade, o quê? O nosso posto ali, ele não tem boas condições, aquela obra, tá? Ele tem infiltração, ele tem salas que estão subdimensionadas. A sala da ginecologia ali do Dr. Paulo é um horror. Assim, a policlínica. Da policlínica. Perfeito. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem um projeto de construir toda uma nova unidade, Elmar. E... se Deus Nosso Senhor quiser, nós vamos começar essa obra este ano e vamos inaugurar essa obra o ano que vem. Perfeito. A ideia é derrubar ali a policlínica. É derrubar e construir uma unidade nova, porque ela tem muitos problemas de infraestrutura, tu tá entendendo? Perfeito. Aí tu botar dinheiro bom em coisa ruim não é uma coisa legal. Ela também, pra época, ela atendeu perfeitamente, tá? Mas só que para a nossa demanda de hoje, a nossa população cresceu demais. Ela está subdimensionada e não tem como a gente ficar puxando parede para cá e para lá. Não tem jeito, nós temos que botar abaixo. E eu vou dizer uma coisa que vai ser legal. Na nova unidade, todos os serviços de saúde pública vão estar ali. A gente vai construir um prédio, sei lá, de 2, 3 andares, eu não sei quanto vai ser. Mas ali vai estar a farmácia, a clínica de fisioterapia, o agendamento de carro, o agendamento de consultas de TFDs fora do município, a própria Secretaria de Saúde, tudo que se relacionar a serviço de saúde vai estar nessa unidade, o que vai facilitar. Complexo, né? Da saúde pública vai estar ali. Exatamente. Complexo, né? Então, teve um problema de atendimento, o cidadão já sobe na mesma hora para falar com o secretário, fica tudo mais fácil. Perfeito, então. É 9h14, 9h14, estamos com a Paulinha. Paulinha, hoje à tarde... eu tenho informação, está inclusive no site, acho que da Prefeitura, que à tarde haverá um expediente interno, né, na Prefeitura Municipal e não haverá atendimento ao público. O objetivo, a princípio, seria um seminário que ia ocorrer aí para os funcionários públicos. Eu queria que tu explicasse melhor o motivo, deixar bem claro para a comunidade, então. Na verdade, assim, Mário, eu quero também dividir com a nossa comunidade o seguinte, gente... não existe jeito de a gente ter um bom futuro, de a gente chegar a algum lugar, se a gente não se planejar e não preparar essa organização que se chama prefeitura. De todos os desafios que eu tenho para mim e trouxe para enfrentar quando assumi esse mandato, o principal deles é fazer com que a prefeitura se torne uma efetiva organização com missão, com objetivos, com metas, com um planejamento. Então, na verdade, esta será uma reunião de planejamento estratégico.
Nós fizemos há poucos dias, cerca de 10 dias, uma reunião ótima, uma reunião que durou mais de 4 horas com todos os nossos secretários. No que consistiu essa reunião? Essa reunião já foi fruto de muito trabalho, né? A gente começou esse trabalho com uma reunião individual, secretário por secretário, mais a prefeita, discutindo o que a gente tem condições e capacidade técnica e orçamentária para executar até dezembro de 2013 e definindo quais eram as metas para cada secretaria. Pois bem, com todo esse trabalho juntos, a gente se reuniu e fez mais uma triagem dessas metas. E o que a gente vai fazer na reunião de hoje? Dividir essas metas com os nossos servidores. Porque é claro que não existe processo de melhoria individual, né? Eu não sou competente o suficiente para dar conta dessa cidade sozinha. A gente só vai ter êxito se todos os nossos servidores forem nossos parceiros, e eles são, Omar. Só que eles precisam de informação, eles precisam saber aonde que eles têm que chegar, eles precisam ser orientados, e é isto que nós vamos fazer hoje. Não existe possibilidade de prestar um bom atendimento num órgão público ou privado se não houver treinamento, capacitação, preparação. E a reunião de hoje é uma das tantas reuniões que a gente vai fazer nesse mandato para isso, para a preparação do nosso futuro, especialmente porque a maioria das nossas metas para 2013 se referem nas mudanças que a gente precisa ter para o verão. São mudanças em algumas áreas muito drásticas, muito significativas, e essas metas elas têm que ser compartidas com os servidores. Para ter resultado concreto, tem que ter assim, Omar, não é grande coisa, é definir qual é a meta, escolher um prazo, as coisas têm que ter prazo e tem que ter um responsável. Muito bem. Paulo, não sei se você tem mais algum tema que gostaria de tocar, aí você que pode se sentir à vontade, porque a princípio falamos de saúde, falamos de educação, falamos de algumas obras, de projetos, né? Toda essa movimentação aí. Os grandes projetos, na verdade, eu acho que eu vou deixar... Outro momento. Pra gente conversar num outro momento. Assim, Omar, quando as pessoas me encontram na rua, às vezes fica meio desfocada, assim, essa empolgação que eu tenho com o que está acontecendo na prática, mas é porque a gente que está envolvido com o nosso trabalho no dia a dia, a gente sabe aquilo que está sendo planejado e aquilo que a gente vai poder obter de recurso. Agora mesmo, uma licitação que a gente está preparando, já tem a autorização da Caixa e tudo. É o calçadão de bombas, tá, pessoal? Aí até o mês de julho a gente tem a obra licitada e entre julho e agosto começa a obra. Não vai dar para terminar o calçadão até o verão, mas uma boa parte dele a gente já vai ter feito. Vamos começar antes do verão? Sim, o calçadão da praia, Entende? O calçadão de bomba, sim. E, enfim, tem muita coisa bonita que vai ser feita por nós em termos de obra, mas eu vou deixar que as coisas fluam, para não ficar criando expectativa nas pessoas em relação a prazos, porque serviço público é complicado, pessoal. Nossa, a gente tem... O que mais nos amarra é o orçamento mesmo, porque como o orçamento está muito fracionado, muito picado, muito ruim, e a gente tem que lidar com esse orçamento que recebeu nesse ano, acaba a gente tendo atraso nos processos licitatórios e na parte burocrática que antecede o início de uma obra. Mas eu estou muito contente pelo que a gente vai poder mostrar no futuro. Quero agradecer demais os nossos secretários todos. Eu estou muito orgulhosa da nossa equipe. A gente tem uma equipe de secretários simplesmente maravilhosa. Estou bem feliz mesmo, assim. Quero agradecer aos nossos servidores que têm me dado a chance de fazer um trabalho junto com eles. Quero dizer que, inclusive, a gente fez recentemente um concurso. Pela primeira vez, um servidor público efetivo faz uma viagem internacional. A gente vai tornar Bombinhas uma cidade lixo zero, Omar. A gente vai assumir esse desafio, mas eu venho falar sobre isso um outro dia. E da importância disso em termos até mesmo internacionais. Mas para começar esse processo de implementação lixo zero, está acontecendo nos próximos dias uma missão na Itália que é simplesmente fantástica. Certo. Uma missão que vai levar um grupo de gestores a conhecer cidades. Na Itália nós temos mais de 140 cidades que são lixo zero. Cidades que são 100% lixo zero já e que implementaram essas metodologias ambientais.
E aí, quando a gente foi convidado para essa missão, eu vou dizer para ti assim, ó, eu já tive a oportunidade no meu trabalho de fazer muitas viagens internacionais, né? Isso também foi uma coisa que eu aprendi no Ministério. É importante a gente mandar o pessoal da área técnica, não só o político, tá entendendo? O que a gente fez? A gente fez um concurso na prefeitura, um concurso só para servidor efetivo. Exato. Que foi também uma maneira de valorizá-los. Perguntando para eles o que eles fariam para tornar a prefeitura um ambiente lixo zero. E eu vou dizer para ti que foi muito legal, porque a gente teve vários trabalhos inscritos, mas teve mais de 500 servidores que votaram, fizeram campanha, foi muito massa, muito bacana. E aí os servidores escolheram a Rafaela para nos representar. Perfeito. Está se preparando, inclusive. Está se preparando para a missão. E será que já vai conseguir ali o passaporte? Já conseguiu. Ah, já conseguiu? Já então, tá resolveu. Bom demais. Até porque para a missão oficial é fácil conseguir o passaporte. Ah, né? então tá. Vai falar italiano. Então, Omar, assim, eu quero dizer que a gente também é uma administração que tem feito o possível para se aproximar da população. Quero pedir desculpa também pelas minhas falhas. Eu sei que eu não sou perfeita, eu não consigo atender sempre. Tem uma coisa que eu não estou satisfeita comigo mesma. Eu ainda me sinto muito longe da população porque eu não consigo estar... ainda não consegui organizar as reuniões de bairro. Acho que, se Deus quiser, para julho a gente consegue. Que é uma promessa nossa de campanha também. De pelo menos uma vez por mês estar no bairro conversando com as pessoas. E, claro, eu atendo todo mundo que chega lá quando eu tô. Às vezes eu não atendo porque não tô. Por que essa minha distância? Mais uma vez eu quero pedir desculpa e quero explicar. Eu estou indo toda hora ou para Brasília ou para Florianópolis, porque os prazos para projetos e recursos são agora. Se eu não der conta de fazer isso, não adianta fazer o ano que vem. Entende? Então isso está me tirando um pouco o sono, porque é muita responsabilidade envolvida e quero que as pessoas efetivamente me perdoem por isso, por essa ausência. Quero agradecer muito também ao Paulinho, meu vice-prefeito querido, um grande companheiro. A gente briga até, mas a gente sempre discute pelo bem da cidade. Paulinho é uma pessoa muito presente, é muito bom ter alguém para dividir todo esse peso da responsabilidade que a gente tem. Quero agradecer aos vereadores do município de Bombinhas, na quase totalidade, né? Um ou outro, né, que também não vem ao caso agora, que a gente sabe que tenta puxar para trás, mas assim, o contexto, o conjunto da Câmara é muito bom, uma Câmara muito responsável. A gente precisa uma outra hora também, Omar, parar para falar sobre a questão de água, numa outra entrevista, porque eu acho que o tema é tão denso, que tem que ser só isso. Né? É porque, na verdade, assim, teria transporte público, teria água. Temas não faltam, mas aí então a gente precisaria ver aí, junto com a assessoria de imprensa, que o seu Raul está aqui olhando para mim, uma entrevista especial, alguma coisa nesse sentido, porque e aí pautado com temas realmente importantes, com a participação da comunidade, uma coisa mais longa, alguma coisa que me parece que seria interessante. Isso, assim, isso no final, para encerrar, Mário, eu quero somente assim, ó, eu acho que vale a pena a gente deixar um recado sobre esse momento maravilhoso que o nosso país está vivendo, né? Perfeito. Porque é um momento histórico único, Omar. E eu vou dizer para vocês assim, ó, também sem falsa modéstia, porque modéstia não é a minha qualidade, tá? Eu sempre falei isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, porque faz parte de mim e da minha história. E quem me conhece e tudo mais. Eu passei muitos anos fora de Bombinhas. 4 anos no Rio de Janeiro, 4 anos em Brasília, mais uns 4 anos eu fiquei por Florianópolis e viajando, todas as cidades do estado de Santa Catarina eu já botei os meus pezinhos, todas, sem exceção, na época que eu fui presidente estadual da Juventude Socialista. Perfeito. E depois também na direção nacional, todos os estados desse Brasil lindo, maravilhoso. E eu posso dizer para vocês assim, olha que eu tenho alguma hora de manifestação por aí, né? E por que eu quero falar sobre isso, Omar? Eu não tenho Facebook. Foi uma escolha pessoal que eu fiz de algum tempo atrás, mas eu acho que eu vou acabar fazendo uma hora um Facebook para mim. Eu acabo usando eventualmente, às vezes, o Facebook do PDT. Mas é muito reveladora essa nova onda que as redes sociais estão trazendo para o nosso Brasil. Eu tive a oportunidade de participar, ainda muito menina, tá? Não com a intensidade de depois, quando me tornei dirigente de organização juvenil, de viver o Fora Collor.
E foi nossa, foi uma coisa, entende? E depois, em Bombinhas, eu acho que vale a pena a gente fazer essa menção histórica, especialmente para a nossa juventude, eu quero dizer. Eu quero falar para os jovens, para essa garotada. A primeira grande manifestação que esta cidade viu foi o movimento pela emancipação, que teve uma comissão de 16 emancipacionistas, presidida pelo Claudir, querido, e que fez com que 98% das pessoas dissessem sim. Eu fico arrepiada até hoje, fico emocionada quando eu me lembro, porque eram pessoas de 8 a 80 anos que foram para a rua pedindo a emancipação dessa cidade. Foi uma coisa mais linda do mundo. E o dia da votação, quando foram abertas as urnas e a gente viu os 98% de sim, Omar, todo mundo desta cidade foi para a rua. Foi lindo demais. E aí, o que aconteceu? Depois do Fora Collor, que aí tem uns 20 e poucos anos, acho que mais de 20 anos. Claro, no governo federal, eu participei de muitas manifestações, muitas, do Grito da Terra, manifestações da UNE em São Paulo, nossa, no Rio, em tudo que é lugar do mundo que tu pode imaginar, a gente tinha uma participação nos movimentos de organização popular. Mas eu vou te falar o que aconteceu. Quem é que estava dormindo esse tempo todo? As nossas organizações, a UNE, a UBS, as organizações juvenis, elas estavam meio aí. Mas a massa juvenil do país, ela estava adormecida. Nós tivemos um lapso geracional muito grande. Foram gerações e gerações inteiras que por algum tempo viveram completamente alienadas dos seus direitos, até mesmo dos seus direitos civis. Houve um afastamento de toda essa geração. E agora, de repente, nesse momento, como diz mesmo nas redes sociais, esse gigante adormecido acordou. E o que eu quero deixar de recado para a nossa juventude? Em primeiro lugar, que esse é o momento que eles têm que aproveitar. Eles têm que aproveitar porque faz parte da história deles. O que eu quero dizer para os mais velhos? Que tenham a consideração de deixar essa juventude se manifestar, porque esse momento não é o nosso, é o deles, entendeu? Esse negócio de dizer, político não pode ou pode, isso é uma palhaçada ridícula, porque eu me sinto mais revolucionária ainda agora que virei prefeita, porque agora eu tenho ferramentas para promover as mudanças que eu sempre sonhei e sempre briguei por elas. Mas eu acho que esse momento é da nossa juventude. Em segundo lugar, o que eu quero deixar claro e bendito? Eu conheço muita gente, inclusive, que está na organização desses movimentos por aí, tá? Vou dizer para vocês, em outras grandes cidades. E eu vou dizer para vocês assim, vale a pena quando a gente faz alguma coisa pela paz, com decência, com dignidade, entendeu? A gente devia levar todas as pessoas de Bombinhas para a rua. Mas a gente tem que levar essas pessoas e fazer uma coisa linda mesmo. Eu quero deixar claro para vocês o seguinte, a questão da reivindicação, da pauta reivindicatória, que é muito importante. Você tem que caminhar e você tem que lutar, você tem que reivindicar alguma coisa que faça sentido para a sua comunidade. Por que eu estou falando isso? Os meus amigos de São Paulo estão brigando pelo passe livre. Mas brigar pelo passe livre em Bombinhas é ridículo, porque todos os nossos estudantes de nível municipais e da escola estadual são transportados com transporte gratuito oferecido pela prefeitura, que é parte financiado pelo governo federal. Os estudantes universitários, até o ano passado, os de período noturno já tinham um transporte pago pela prefeitura, e agora com a nossa gestão, graças à reivindicação da própria JS, todos os estudantes de manhã, de tarde, de noite, seja o período que for, têm o transporte gratuito. Perfeito. Então a pauta da nossa juventude não pode ser transporte. O serviço da Praiana é precário? Mas assim, é uma coisa que tem que ser resolvida? Mas eu acho que eles têm coisas mais importantes para reivindicar, como a questão das falta de vagas nos hospitais, por exemplo, que é uma pauta que não depende da gente, que precisa que alguém diga que é importante que o Estado sinalize que precisa fazer esses investimentos, e o próprio governo federal. E eu acho assim, vocês não podem empobrecer uma coisa linda e maravilhosa como essa com a picuinha política partidária ou pessoal. Isso tem que ser coibido nessa manifestação de vocês.
E isso eu digo para toda a juventude, para todas as pessoas que estão envolvidas nessa organização, que estão de parabéns, para as pessoas que são incentivadoras desse processo. Eu, com certeza absoluta, vou passar na caminhada para dar parabéns para vocês. Quero ver essa caminhada sair. E, assim, quero muito pedir para vocês que tenham responsabilidade com o patrimônio, porque isso infelizmente, numa grande cidade as coisas perdem o controle, tá? Você está lá em São Paulo, milhões de pessoas na rua, você não consegue controlar. Então, infelizmente, sempre tem aquela meia dúzia de desordeiro, de vândalo, que vai para botar fogo num carro, quebrar o patrimônio público, que é coisa que é dinheiro nosso, que foi tão suado. Uma outra coisa que eu sempre digo para eles, assim, a gente reivindicar questões nacionais. Poxa, mais investimentos na educação. Vocês sabiam que a gente tem um projeto de lei tramitando no Senado e na Câmara que trata justamente do processo de educação do Brasil? O que diz o projeto de lei? Que todo o dinheiro arrecadado com os royalties do petróleo tem que ser investido na educação. Sabe o que significa isso, Omar? Estou eu aqui arrepiada de novo. Isso significa a libertação do povo brasileiro de fato. A gente está no estado que está, a gente ainda é um país terceiro mundo, apesar de tudo isso que a gente tem de recursos naturais, justamente porque a gente não tem os investimentos de base devidos nas políticas sociais, ainda que a gente tenha obtido muitos avanços no governo Lula e no governo Dilma, e eu sou testemunha porque vivi isso de perto. Então, assim, o que eu acho fundamental? Que a gente aproveite esses momentos para deixar essa imagem positiva para o país, né? Eu faço votos que amanhã não chova, que tenha um dia lindo e que todos os nossos estudantes, os nossos jovens, as pessoas de bem, de bom coração, vão para essa caminhada desprovidas de qualquer sentimento, que não seja lutar pelo nosso país e estender essa bandeira que é a bandeira de amor à nossa pátria, que está acima de todas as coisas. É isso que eu desejo de coração e digo para vocês que estou muito orgulhosa por todas essas pessoas que estão se mobilizando para organizar essa caminhada, essa passeata, porque isso é o que dá sentido, isso foi o que deu sentido à minha vida, esse tipo de iniciativa, e a tantas outras pessoas que tiveram dividindo essa história durante alguns anos à frente dos movimentos juvenis, né? Então é isso, eu me despeço mandando um beijo para todos, te agradecendo de novo, né, Omar? Perfeito. Não, eu até quero aproveitar para dizer essa questão da movimentação, que eu não vou agora entrar em detalhes, que eu acho fantástico o que está acontecendo no país, eu espero que seja para além de qualquer questão da passagem de ônibus, que está, né, os 20 centavos já passou, isso já o debate é muito maior do que está acontecendo no país. Mas eu me atrevo a dizer assim, nas pequenas cidades a gente tem que cuidar muito para não se tornar massa de manobra, de um ou outro. Só isso que eu peço. Então aqui em Bombinhas, bacana, me parece que o evento é marcado para quinta-feira, se não me engano é às 18 horas, eu não tenho certeza do horário. Que horas? 17 horas, em frente ao supermercado Schmidt em Bombas. Perfeito, maravilhoso. Vamos e todo vai mundo até onde mesmo? Vai até Bombinhas no Mercado Veratone, né? Vamos para a rua, maravilhoso, mas vamos para a rua, realmente, como está aqui nas redes sociais, para lavar o país, né? De toda uma situação que esse país vive, não de agora, mas de muitos anos, e que agora, como também nas redes sociais fica claro, o povo acordou. Não nos tornemos massa de manobra, e muitas vezes de um ou dois ou três. E até mesmo em relação ao país, sabe, Omar, assim, porque eu acho tão empolgante essa coisa de manifestação, eu acho tão espetacular, porque assim, tem toda uma história desse Brasil que ficou escondida, que vocês não têm ideia. E isso foi tirado dos nossos livros de história. Isso foi reservado do nosso próprio processo de educação e que as pessoas estão descobrindo e que a própria juventude está descobrindo por si, né? E que, por isso que eu digo sempre, assim, essa questão da violência, da agressão, a gente aprende desde cedo que a gente tem como primeira lição, a primeira lição de cidadania é o respeito ao nosso próximo. Em qualquer que seja a circunstância, o respeito ao nosso próximo. Nenhum ato de desespero que seja justifica uma agressão despropositada. E por isso que eu acredito muito na pacificidade do nosso povo e que essa vai ser uma grande mobilização.
Muito bem, Ana Paula da Silva, a Paulinha, prefeita de Bombinhas, falando ao nosso canal aberto, que se encerra, a edição desta quarta-feira se encerra aqui. O seu canal aberto volta amanhã, se o Eterno Pai permitir, logo após, a partir das 8 horas. Você está na Mariscal FM. Você está no canal aberto, em defesa da cidade.